3. Daniel, capítulo de número 3. Irmãos, a situação que diz respeito à igreja, ao evangelho, à fé cristã, ela está ficando cada vez mais complicada. Isso já é uma realidade patente e todos nós somos sabedores disso. Há uma doença, uma chaga mortal que está atingindo a igreja cristã. Já atingiu a muitos países e já conseguiu fechar muitas igrejas. Os nossos países, que eram considerados os países da reforma, os países que abraçou e foi o berço dos grandes avivamentos, hoje os templos se transformaram em bares, estão entregues para serem usados para outros meios na sociedade, porque as igrejas fecharam. Países que foram países com os maiores números de cristãos, hoje, o percentual de cristão deles estão de uma forma tão baixa que se torna até assustador. Países como a Inglaterra e outros como, não sei se eu posso falar nomes que estão aqui, como os Estados Unidos, por exemplo, o percentual não cai tanto, mas a integridade cristã cai. Aí eu não sei qual é pior, se é cair o número ou a integridade. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 21, ele disse que é melhor não ter conhecido do que conhecendo e não guardar o sangue do Evangelho do Senhor. Então, às vezes, nós ficamos na pergunta se é melhor haver um número considerável sem integridade, ou se é melhor ter um número resumido na integridade. Jesus, mandando João escrever as igrejas do Apocalipse, principalmente a igreja de Filadélfia, que é a igreja considerada a igreja do arrebatamento, a igreja fiel, ele diz: eu sei que tens pouca força, mas guarda a minha palavra e não nega. Então, às vezes, irmãos, eu me preocupo com a fé cristã no Brasil. Será que nós vamos chegar a onde chegou alguns países? Nas nossas igrejas se transformarem em pontos para aluguéis, para bares? Ou será que nós vamos chegar na situação de alguns países da América do Sul, onde nós vamos transformar a integridade do Evangelho em mentiras? Eu falei quinta-feira em Cacoal, ali na abertura da festividade, Romanos 1 e 25, transformaram a verdade de Deus em mentira e adoraram o Criador no lugar do seu Criador. Então, isso é preocupante, irmãos. E sendo isso preocupante, nós que estamos na frente dos trabalhos, precisamos acordar para essa realidade por quanto tempo e exortar aqueles que de bom grado hão de receber a palavra de Deus, para que alguns se salvem pela loucura da pregação. Sei que nem todos hão de se salvar. As virgens eram 10, mas só 5 subiram. Os que estavam no campo vai, um, o outro fica. Os que estavam deitados na cama, apenas um vai, o outro fica deitado. Nós sabemos que é assim: Noé, 8 pessoas se salvam, o restante desce nas águas de dilúvio. Ló, sua esposa e 2 filhas saem de Sodoma, mas só chega em Zoar. Ló e suas 2 filhas, que até a mulher ficou perdida na estrada. Mas o nosso papel, disse o profeta Ezequiel, é avisar. Avisando, nós estamos livres de sermos cobrados por Deus. E eu confesso aos irmãos que, principalmente esses últimos anos, eu prego mais preocupado do que com vontade mesmo de pregar. Muitas vezes eu prego pela minha preocupação e não porque sinto vontade de estar pregando. Daniel capítulo 3, nós vamos falar hoje sobre fé inabalável. Fé o quê? Inabalável. Mais uma vez, fé inabalável. Fé inabalável.
não há hora melhor para nós pensarmos nisso do que agora, antes que seja tarde de nós. Antes de nós lermos Daniel capítulo 3, eu quero que vocês leiam comigo Daniel capítulo 1. Vamos ler 3 versículos. E depois nós lemos o capítulo 3, onde nós vamos fazer o espelho aí. Daniel capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Está escrito assim: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos jovens ou alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Aí no versículo 4 eu nem vou ler, vai dar a descrição desses jovens. Mas eu quero que vocês foquem aqui, que Deus entregou na mão dele, filho de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei de Judá, que é Jeoaquim, uma parte dos utensílios da casa de Deus e alguns dos jovens. É isso que eu quero que vocês observem. E vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Está escrito: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da sua mão, ó rei. E se não, diga se não, diga mais uma vez, se não, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos, ou que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Amém. Toma o seu assento. Aleluia. Deus e poder. Aleluia. Deu a pena que faltou tanta gente hoje. Faltou muita gente. E seria bom se todos estivessem. Mas, meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre a questão da fé. Fé inabalável. E por que eu vou falar sobre fé nessa noite? Claro que, logicamente, eu vou falar sobre fé porque, primeiro, é uma orientação de Deus. Mas, em segundo lugar, dentro da orientação de Deus, eu quero falar sobre fé, porque a fé, eu inclusive vou falar daqui a pouco, pelo menos sobre 7 pontos importantes da fé, que nós precisamos pensar sobre isso. Mas primeiramente nós temos que entender que os últimos dias que vai anteceder o arrebatamento da igreja, que vai anteceder o final dos tempos, ele é marcado justamente pela falta de fé. Lucas, no capítulo 18 do seu livro, versículo 8, ele registra uma pergunta de Jesus dizendo: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé? Fé? Então essa pergunta de Jesus, que ele deixa aqui, vou esperar essa pergunta aqui. Ok. Essa pergunta de Jesus, ela é interessante. Porque Jesus, quando nós estudamos Lucas capítulo 18, você percebe que desde o versículo 1 ao 8, Jesus está falando sobre a persistência daqueles que hão de herdar o reino do céu. A insistência dele. Jesus está falando sobre aqueles que lutarão, que insistirão, que não desistirão de lutar pela sua salvação. E ele vai contar uma parábola de uma viúva, que eu não quero entrar aqui nessa parábola, mas depois você pode ver em casa, do versículo 1 ao 7, ele conta uma parábola. E essa parábola ele conta justamente para mostrar, para deixar muito claro que a insistência da viúva é que trouxe a ela o resultado que ela precisava. A insistência da viúva de insistir, batendo, insistindo, batendo,
fez com que ela alcançasse aquilo que ela precisava. E aí é aqui que Jesus vai dizer que a insistência dos salvos, a insistência daqueles que querem realmente o reino dos céus, é que farão com que nós alcancemos o reino dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus diz assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Então o segredo para chegar no céu é perseverar. É permanecer, é ficar firme. É não desanimar, é não desistir, é não parar, é que nem para a irmã, mas o irmão acabou de cantar aqui. Tente um pouco mais. Insista um pouco mais. Daqui a pouco as angústias vai ter fim. Isso é maravilhoso, né? Apocalipse 21:4. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque ali não haverá pranto, nem tristeza, nem dor, sofrimento, angústia, mas só alegria. Mas para isso acontecer, nós temos que suportar um pouco mais. Nós temos que persistir um pouco mais. E é isso que Jesus está falando, a persistência. E o versículo 8 de Lucas capítulo 18, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará fé na terra. O que ele está dizendo com isso? Será que quando eu retornar, haverá alguém que ainda está persistindo na fé? Quando acontecer a minha volta no final dos tempos, será que o povo ainda estará acreditando no Evangelho? Será que a igreja ainda estará crendo, aguardando, esperando, convicta? Ou será que ela vai ter desfalecido? Ou será que o povo que creu vai ter parado de acreditar? E aí eu chego na situação que eu estou falando, que já aconteceu com muitos países, e o Brasil não está livre disso acontecer aqui. A falta de fé, a incredulidade. As pessoas deixando de acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas, eu estava falando com a minha esposa hoje, enquanto a gente vinha de Cacoal no carro, que o Evangelho deixou de ser objeto de pregação e se tornou objeto de discussão, objeto de briga. Aonde nós lemos a Bíblia, não como disse Jesus, eu citei semana passada aqui, João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras e cuidai ter vós dela a vida eterna. Mas a maioria está analisando as Escrituras não para procurar a vida eterna, mas para discutir, para levantar pontos de discussão, para levantar dúvidas, questionamentos, para fazer contenda, divisão, para causar intriga no meio da igreja. Há muitas pessoas que estão estudando a palavra de Deus, mas não com intenção, como eu disse aqui semana passada também, de João capítulo 8, versículo 2, conhecereis a verdade libertará. A intenção não é conhecer a verdade para ser liberto, mas é simplesmente uns para se orgulhar, para se exaltar, para se aparecer, para se vangloriar, outros para discutir, outros para levantar intriga, outros para reprovar os homens que Deus está usando. E por causa disso, a fé vai se tornando escassa, a fé vai se diminuindo. E Jesus faz a pergunta: quando Ele vier, será que Ele vai encontrar ainda pessoas que acreditam no Evangelho? Ou será que Ele vai encontrar pessoas que só devem discutindo, brigando religião, placa de igreja, brigando com contextos teológicos, pontos de vista teológicos, correntes teológicas, mas na verdade não acreditam no Evangelho? A pergunta de Jesus é essa: será que Ele vai encontrar fé? Será que quando Jesus voltar, haverá ainda uma igreja que crê? Ou será que nós estaremos pregando só da boca para fora? Ou será que nós estaremos nos reunindo só porque é um costume? Tem pessoas que se ficar sem vir na igreja adoecem, mas não é porque gostam de Jesus, não é porque tem sede de Deus, não é porque tem saudade do céu, é porque está tão acostumado na igreja que não vai ficar sério. Mas vem aqui e volta como se fosse uma rotina, e não porque realmente estão interessados no Evangelho de Deus, e não porque realmente estão com a sua fé enraizada na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, a fé
entender isso. A primeira coisa que temos que entender: a fé, ela só vem através de ouvirmos a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Romanos capítulo 10, verso 17 está escrito: de sorte que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Primeiro ponto que nós temos que entender: a fé, ela não vem por nada nesse mundo a não ser através de ouvir a palavra de Deus. Não existe mais nada para produzir fé. A fé, ela vem pela palavra de Deus. E uma das razões pela qual o mundo começa a perder a fé é porque as pessoas não estão mais suportando ouvir a palavra de Deus. Estou falando suportando, eu estou usando o termo correto aqui. O povo não está mais suportando, o evangelho está causando agonia. Eu falei na última reunião nossa de membro aqui, que as pessoas, quando cai uma mensagem no WhatsApp, se for um vídeo engraçado, se for um vídeo divertido, se for um vídeo de babaquice, eles perdem até 15 minutos assistindo. Mas se for um vídeo de pregação, de louvor, eles tiram na hora, pulam. Se cair um áudio no WhatsApp e for um hino, ou uma pregação, ou uma mensagem bíblica, ele pula. Mas se for um áudio de piada, de alguma coisinha engraçada, alguém contando uma historinha divertida, fica 10, 15 minutos no áudio. O povo está se enfadando, não está mais suportando. E isso é bíblico. 2 Timóteo capítulo 3, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo escreve dizendo que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Glória a Deus. O que é comichão nos ouvidos? É uma doença que causa inquietação. É aquela pessoa que ela fica inquieta, é só aqui, ó, o tempo todo, que é aquela inquietação. E quando o apóstolo Paulo diz que eles não vão suportar a sã doutrina, ou seja, a palavra do evangelho da cruz, mas terão comichão nos seus ouvidos, está dizendo que eles sentirão inquietação. E nós já estamos vendo esse tempo. O povo fica inquieto na hora da pregação. É uma andação, é uma conversação, é uma vontade de beber água que não capa, é uma sede terrível. Parece que tem gente que dá diarreia quando a gente começa a pregar. É uma saição, vai no banheiro, volta. Irmã, aqui é porque tem essas placas aqui. Porque é uma tocação de telefone, uma tiração de foto, é uma filmação. E no final sai do culto, não sabe nem o que foi pregado. Sai do culto, não sabe nem que texto foi lido no culto. E por causa de não ouvir a palavra de Deus, o povo vai perdendo a fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Não é ouvir história, não é ouvir piada, não é ouvir vídeos engraçados. Tem gente que fica o tempo todo, irmão, chega a dar agonia, seguindo pessoas de internet com um videozinho que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. Mas quando é para vir na igreja ouvir meia hora de pregação, não vem. Quando é para vir aqui ouvir uma hora de palavra, não tem como vir. E a fé, ela só vem pelo ouvir, e não é para ouvir qualquer babaquice que fala por aí, não. Não é ouvir qualquer movimentos que se fazem, não. É ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é alta para discernir pensamentos e intenções. E aí as pessoas, como não querem, Jesus disse isso, né? Jesus disse em João capítulo 3, versículo 19, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Por isso eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Como a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e as intenções, aqueles que estão com intenções erradas, aqueles que estão usando de engano, aqueles que não vivem a verdade do Evangelho, eles não gostam de ouvir a palavra de Deus. É facinho você perceber. Você está pregando, a pessoa fica inquieta. Você percebe que a pessoa fica com a vontade de ir embora, a mensagem não acaba, e olha no relógio, e olha para o pregador, e olha na porta, você já sabe, tem alguma coisa errada. Está muito inquieto na hora da pregação. Não está aguentando, não está suportando ouvir a palavra. E por causa disso, a fé vai se desaparecer. Aleluia. Primeiro ponto, a fé, ela só vem pela
Deus. Se não tiver a palavra de Deus, não tem fé. Segundo ponto que nós temos que se atentar para ele é que sem fé não tem como nós ser salvos. Porque a fé é que nos leva até a salvação. Efésios 2, verso 8, Paulo diz: pela graça sois mediante a fé. Ou seja, a fé é o meio que te leva até a graça para você ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. Aí Romanos 5:2, Paulo diz: pela fé temos acesso a essa graça. Então a fé, ela nos dá acesso à graça de Deus, e a graça de Deus é que nos salva. João capítulo 3, verso 16, vocês conhecem de cor, sabe? Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas para ter a vida eterna tem que crer. Marcos 16, 15 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Quem fazer o quê? Quem crê e for, será. Então tem que crer. O primeiro ponto nós temos que entender é que a fé, ela vem pela palavra de Deus. O segundo ponto é que sem a fé não tem como ser salvo. Você pode vir na igreja, você pode fazer parte da igreja, você pode participar da ceia, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Não existe outro caminho, não existe outro meio. O único meio de salvação é fé. É por isso que nós falamos aqui na introdução, Hebreus 11:6. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer primeiro que Ele existe. Então tem que crer, tem que ter fé. A fé, sem ela não existe salvação. Terceiro ponto. O justo, ele viverá pela... Abacuque capítulo 2, versículo 4, Abacuque falou isso. O ímpio, a sua alma se enche dele, não é fiel, mas o justo pela sua fé viverá. E Hebreus 10 e 38 é a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Então, se você é um justo diante de Deus, e somente o justo vão se salvar, a Bíblia declara sobre isso, e justo não é aquele que é perfeito, mas aquele que crê na justiça que vem de Deus. Então você vai viver pela fé. Você precisa ter fé para você viver. Você precisa crer. E agora eu vou para o próximo ponto, que é 2 Coríntios 5:7, que diz que nós andamos por fé e não por vista. Os servos de Deus, eles não andam por aquilo que ele vê, mas por aqueles que eles creem. Então, irmãos, nós não precisamos ver as coisas, nós precisamos apenas acreditar. Deus quer isso de nós. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que um dos discípulos, a saber Tomé, disse: Senhor, eu só creio, seu Senhor, se eu colocar minha mão nos cravos e enfiar o meu dedo para dentro. Jesus falou: ô Tomé, já que você só quer crer assim, coloque aqui, toca no meu lado, onde foi furado pela lança, toca nas minhas mãos. Aí Tomé, quando tocou, diz a Bíblia que ele caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor meu, Deus meu. Jesus disse: porque você me viu, Tomé, você creu. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Porque os justos, os servos de Deus, eles precisam crer. Aleluia. E hoje, irmão, uma das coisas que mais está destruindo a fé de muitas pessoas é que elas querem ver muitas coisas, muitos sinais. Nós não estamos no tempo de sinais. Nós precisamos agarrar na palavra de Deus e crer nela no fundo do nosso coração. Nós não temos que ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Nós temos que crer. Crer simplesmente naquilo que Ele nos falou. Crer simplesmente na palavra que Ele deixou para nós. Não precisamos de sinais, não precisamos ficar vendo, não. Se Deus se manifestar para que nós vemos alguma coisa, glória a Deus por isso. Mas se Ele não se manifestar, temos que continuar acreditando. Temos que persistir na nossa fé. É isso que Jesus falou. Persistir e continuar acreditando. E o próximo ponto é Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então você precisa crer. Porque se você não crer, você não consegue agradar ao Senhor. Você não consegue agradar a Deus se você não crer nele. Se você não tiver fé em Cristo Jesus, você não consegue agradar ao Senhor. E eu vou para o sexto ponto, né? Vamos entrar no texto dali. O sexto ponto é sobre desfalecer na fé. Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus diz para Pedro bem assim: Pedro, eu roguei por ti, para que você não desfalecesse na fé. Esse, irmão, é um dos pontos mais sérios que nós temos que pensar sobre ele. A fé,
nós temos um risco de desfalecer. É o que é desfalecer? É fracassar. É começar acreditando e por causa das situações, por causa das coisas que acontecem, por causa de algumas razões da vida, você deixar de acreditar. É você começar crendo e o tempo passar e você começar a desacreditar daquilo que você mesmo acreditava que é a palavra de Deus. Jesus disse: Pedro, eu roguei por você para você não desfalecer. Um exemplo disso nós temos em Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30, quando Pedro diz a Bíblia que está andando sobre as águas com Jesus, e Pedro começou a sentir a pressão das ondas, o vento, e as ondas do mar que era forte, e a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E Jesus teve que tomar Pedro pelas mãos para que ele não afundasse. Isso mostra que, olha para mim, isso mostra que as situações da vida, as pressões da água, do vento, aquilo que acontece conosco, se nós olharmos para o vento, para a tempestade, para o mar, nós fracassamos na fé. Se nós pararmos, irmãs, e olhar para tudo que acontece, que ruim à nossa volta, a gente desacredita de muitas coisas. E Pedro, ele caiu nesse momento. Ele olhou para as águas, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o sofrimento, ele olhou para aquilo que estava lhe rodeando, ele sentiu medo, ele desacreditou. E é por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com perseverança, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para quem? Jesus, que é a autor e consumar da nossa fé. É disso que nós estamos falando, fé. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se nós começarmos a olhar de um lado para o outro, nós vamos perder a nossa. Se nós começarmos a olhar as coisas que estão acontecendo nesse mundo, nós iremos desistir e desanimar. Eu estou falando sobre fé. Será que quando Jesus voltar ele vai encontrar fé na terra? Se você ficar olhando para os escândalos que está acontecendo dentro da igreja, você não vai ficar na igreja. Se você ficar olhando para tanta babaquice que está acontecendo no meio evangelho, você não vai mais participar da igreja. Se você ficar olhando para os desafios que estão ao nosso redor, para tanta coisa errada que está acontecendo, se você ficar olhando para as situações que nós estamos vivendo no mundo de hoje, você não vai ficar em igreja. Eu estava conversando com alguém hoje que tem 2 meses que não vai mais à igreja. Desanimou, desfaleceu, porque está olhando para as situações que estão acontecendo. Está olhando para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Tantos escândalos, tantas coisas que parece que não poderia acontecer, mas acontece. Jesus disse: é mistério que tudo isso acontece, mas ainda não é. Então, irmãos, a fé, ela corre o risco de desfalecer. Você pode ser um crente de muita fé, se você não tomar cuidado, você fracassa. E há quantas pessoas que eram de tanta oração na igreja? E tem delas que hoje estão no mundo e já faz muito tempo. Pessoas que faziam campanha de 20, 30 dias, 40 dias, 2 meses, 3 meses. Pessoas que oravam de madrugada, passavam horas e horas dentro da Bíblia. Cadê elas? Quantas delas que hoje nem sequer crê na palavra de Deus, desconhecer, perder a fé? Quantos pregadores nós mesmos já conhecemos eles pregando e que hoje estão desviados? Cantores, pregadores, pastores, missionários, por causa do que? As ondas do mar, o vento que o assotou. E Pedro estava ali andando com Jesus, mas no momento que ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para a tempestade, ele afundou. E estou falando sobre fé inabalável. Fé inabalável. Aleluia. Essa é a fé que nós precisamos ter. A fé, ela pode se abater. E Paulo, em Romanos 4, verso 19, ele diz que Abraão, ainda que o seu corpo já tinha perdido o vigor, de Sara, sua mulher também, todavia ele não desfaleceu na sua fé, mas creu que ainda na sua velhice Deus lhe poderia dar um filho. Glória a Deus. Aleluia. A igreja do arrebatamento é essa igreja. Apocalipse 3, versículo 11 está escrito
eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar todos que habitam sobre ele. Apocalipse capítulo 2, verso 10 está escrito na última parte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 13, 11 está escrito: guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Se você tem fé, guarde ela bem segura. Se você tem fé, segura ela e não deixe se abater. Porque muitos estão se abatendo. Muitos não creem mais nas palavras e nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não creem mais no Evangelho de nosso Senhor. Muitos não creem mais que Deus ainda salva, que Deus ainda cura, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Mas já era assim nos tempos passados. Segundo Pedro capítulo 3, Pedro fala: olha só, tem muita gente dizendo que a promessa da vida de Jesus ficou para trás. Porque desde que os nossos pais dormiram, tudo permanece do mesmo jeito e nada acontece. E aonde está a promessa da sua vida? Pedro fala: olha, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham chegar ao pleno conhecimento das coisas. Mas ele diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e o que nela há se consumirão. E que pessoas havemos de ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 3, versículo 13, ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Glória a Deus. Desfalecer da fé. E o quarto ponto, e esse é um ponto interessante, eu já vou entrar em Daniel, nós terminamos. Judas, versículo 3, Judas diz: que eu tive que vos escrever e vos exortar com todas as palavras a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lutar pela fé, diga lutar. Diga mais forte: lutar pela fé. O que é lutar pela fé? É você agarrar na fé e dizer: eu não vou abrir mão dela por nada. Ainda que as situações aconteçam, ainda que eu passe, como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lutar pela fé é você agarrar com ela e não soltar por nada. Eu falei aqui na ceia, na última ceia nossa pela manhã, 1 Reis capítulo 21, a vinha de Nabote. Nabote agarrou na vinha. O rei falou assim: eu te dou dinheiro, eu te dou outra melhor, eu faço o que você quiser. Nabote falou: não quero dinheiro, não quero outra melhor, não quero nada, eu quero só minha vinha mesmo, é o que eu quero. Aleluia. Ele morreu, mas varreu barrado na sua vinha e não soltou ela. Isso é lutar pela fé, é você acreditar, agarrar nas Escrituras, agarrar na palavra de Deus e acreditar, ainda que isso te custe a vida. Ainda que isso te custe a vida. E agora eu vou falar sobre Daniel e eu termino. Esse texto de Daniel, o texto está falando sobre 3 jovens: Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens foram levados para o cativeiro. Nabucodonosor mandando levantar uma estátua que dava em média de 27 metros de altura por 6 metros e pouco de largura, 6 metros e 20 mais ou menos de largura. E a Bíblia diz que Nabucodonosor manda que todos se prostrassem diante da estátua e adorassem. Todos se prostrassem e adorassem. Os 3 jovens não adoraram. E agora Nabucodonosor recebe a informação que eles não prostraram e adoraram porque eles eram crentes e serviam a Deus. E diz a Bíblia que Nabucodonosor pega eles e fala: nós vamos tocar de novo. E quando for tocar, vocês prostrem e adoram, porque senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão? E aí ele vai dizer nesse versículo que nós lemos: o Deus a quem nos servimos é que vai nos livrar. E ele é poderoso para nos livrar, tanto da fornalha de fogo ardente como da tua mão. E no versículo 18 ele diz: e fique sabendo, rei, que se ele não nos livrar, nós não nos prostraremos nem adoraremos aos deuses de vocês. Deus. Preste atenção nisso aqui, nós vamos terminar. Glória a Deus. Preste atenção. No versículo, nos primeiros versículos que nós lemos, o texto diz que Deus entregou na mão de Nabucodonosor, o rei de Judá, Jeoaquim. Deus entregou na mão do rei de Judá uma parte dos utensílios da casa de Deus
E Deus entregou na mão do rei de Babilônia os jovens que eram fiéis ao Senhor. Agora preste atenção nisso aqui. Esses três jovens, estou terminando, esses três jovens, eles já tinham presenciado Deus entregar na mão de Nabucodonosor o seu rei, o seu líder. Ele já viu Deus entregar. Eles também já tinham visto Deus entregar na mão desse rei os utensílios que eram da casa do próprio Deus. E eles também já tinham visto Deus entregar eles mesmos, que eram jovens fiéis, na mão do rei. E agora, presta atenção, quem é que vai garantir que Deus não vai permitir eles serem entregues também para a fornalha? Presta atenção nisso. Eles já tinham visto Deus permitir entregar ao rei os utensílios e até mesmo eles para ser escravos. E quem vai garantir para eles agora que Deus não vai permitir que eles sejam lançados na fornalha? Quem vai garantir isso para eles? Eles sabem que Deus é poderoso, eles sabem que Deus é tudo, eles sabem que Deus é fiel, sabem. Mas o Deus poderoso e fiel deixou o rei dele ser levado. O rei poderoso e fiel deixou os utensílios ser roubados. O Deus poderoso e fiel deixou eles se tornar escravos. E por que o Deus poderoso e fiel não vai deixar eles se tornar? Perceberam isso aqui? Que a fé que eles tinham, por mais que elas fossem grandes, não poderia garantir que a fornalha não fosse o local para onde eles queriam jogar. Ainda que eles tivessem fé, eles não poderiam se embasar na sua fé e dizer: não, eu não vou para a fornalha porque eu sou crente e Deus é fiel. Não poderia. Porque Deus sendo fiel, Deus já tinha permitido acontecer aqueles desastres com o rei, com eles e com os utensílios. Então, agora quem vai garantir que Deus não vai permitir o mesmo com eles agora dentro da fornalha? E é por isso que eu vou ler o versículo 18 e eu vou terminar aqui. Olha o que eles disseram. Versículo 17 ele diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará. Aqui ele está dizendo, pode livrar, ele está falando do poder que Deus tem. E nos livrará, ele está usando a fé. Ele está usando a fé, nos livrará, é a fé deles. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. No versículo 18 ele diz: e se não, aí aqui ele colocou a dúvida em ação. E se não, ou seja, se acontecer como aconteceu com Jeoaquim, se acontecer como aconteceu com os utensílios da casa, se acontecer como aconteceu com a gente que viramos escravos, se acontecer assim, vocês prestaram atenção que eles tinham fé, eles acreditavam, eles confiavam em Deus, só que porém eles sabiam que mesmo Deus sendo fiel, Deus poderia permitir. Deus ele é poderoso e ele pode nos livrar. E aí eles usam a fé e afirmam, não porque Deus falou que ele livrar, mas porque eles acreditavam muito em Deus. Ele diz: ele nos livrará. Mas depois que eles usam a fé, aí eles voltam mais e falam: mas se ele não nos livrar, existe essa possibilidade. Não porque Deus não possa, não porque Deus seja infiel, mas se ele quiser permitir. E se ele quiser deixar ir para a fornalha? Ele deixou Jeoaquim virar escravo. Ele deixou os utensílios sagrados da sua casa ser levados e colocar dentro de um templo de um Deus pagão. Uma coisa absurda. Porque a partir do momento que... Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui pertence à casa do Deus nosso. A partir do momento que isso aqui é tirado do nosso Deus e colocado dentro do templo de um Deus pagão, é como que dizendo que o Deus de lá venceu o Deus de cá. É como dizer que aquele Deus venceu esse aqui, porque pegou as coisas desse aqui e levou para a casa dele. Vocês entenderam? Digam amém. Amém. Quando os jovens entendem que Deus deixou pegar isso aqui e levar para a casa do pagão, é como se dissesse: Deus aceitou o povo dizer que foi derrotado. Irmãos, aqui eu acho interessante isso aqui, que Deus ele não está nem aí pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam. Glória a Deus, aleluia. Alguém poderia dizer: o seu Deus foi destruído, o Deus de vocês está envergonhado, o Deus de vocês perdeu, Deus só fazia assim, ó. Vamos despopular. Deus não estava nem aí, porque Deus ele não precisa debater e discutir com ninguém. Quando ele quer fazer, ele diz: se operando ele, quem pode impedir? Aleluia. Na hora certa ele quebra o templo, ele destrói o Deus pagão, ele rebenta tudo e ninguém fica na frente dele e acabou. E ele não precisa ficar provando isso para ninguém, porque ele já é Deus independente de qualquer coisa. Na hora que ele quiser agir, ele age. Na hora que ele quiser permitir que as coisas ruins aconteçam, ele permite. E os jovens sabiam disso.
Uma coisa, irmãos, presta atenção. Uma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou criar um exemplo aqui, vocês vão entender com perfeição isso aqui. Vamos supor que vocês congregam comigo aqui. Todo doente que chega aqui, eu oro e Jesus cura. Todo doente. Todo doente. Aí o que os irmãos vão dizer? Pode ir lá na igreja que lá o pastor ora, Deus cura. É cadeirante, pode ir, Deus cura. É leproso, pode ir, Deus cura. Já fui em 1001 igrejas e não fui curado. Pode ir, Deus vai te curar. Por quê? Porque vocês sabem, todo mundo que eu oro, Jesus cura. Mas se eu oro por 5, Jesus cura 1 e não cura 4. Se eu oro por 5, Jesus cura 3 e fica 2 sem curar. O que vocês entendem? Deus pode curar, Deus tem poder para curar, Deus pode até usar o Eliseu, mas Deus não cura também. Então você tem que cuidar e garantir algo para alguém que você sabe que Deus pode curar, mas às vezes Ele não quer curar. Quem entendeu, diga amém. Amém. É isso que os jovens entenderam. Deus tem poder para livrar, Deus pode livrar, Deus tem condições de livrar, mas e se Ele não quiser? Ele não quis livrar Joaquim, Ele não quis livrar os utensílios, Ele não quis livrar nós espinhos para ser escravo. Quem vai garantir que Ele vai nos livrar da forma? E se Ele não quiser? Mas eu vou ler de novo o versículo 18, que agora nós temos. Olha só. Esse não, ou seja, se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não te servir, que não servir. Pronto, a resposta está aí. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo, rei? Ele pode, ele tem poder, ele tem condição e ele tem capacidade. Mas se ele não quiser, para nós ele vai fazer a mínima de fé. A mínima de fé. Nós vamos continuar crendo do mesmo jeito. Se ele não quiser, não tem problema. Nós vamos continuar servindo a Ele do mesmo jeito e não vamos servir o Senhor. Nem vamos servir os seus deuses. E nem vamos nos prostrar diante dessa porcaria desse irmão. Aleluia. Sabe o que é isso? Fé de nada. Essa é a fé daqueles que herdaram a salvação. É ser como disse Jó, capítulo 1 de Jó, quando Jó recebe um monte de notícia que perdeu os bens, perdeu fazenda, perdeu o gado, perdeu tudo, e por fim os seus filhos morreram. Jó capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se prostrou e adorou a Deus. E no versículo 21 ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé. Essa é a fé daqueles que herdaram a salvação. Jó capítulo 19, verso 25, no auge da prova de Jó, quando o trem estava lascado mesmo, que a única coisa que sobrou foi a mulher, e a Bíblia diz que a mulher de Jó não conversava mais com Jó. No capítulo 17 está escrito, porque o mau hálito que saía da boca de Jó, nem seus funcionários queriam chegar perto dele. Quando Jó estava no estágio pior, filho morto, fazenda perdida e a mulher distante, a Bíblia diz em Jó 19, verso 25, que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Isso é fé inabalável. Glória a Deus. Isso é fé inabalável. Abacuque capítulo de número 3, verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, a terra não produza mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Versículo 18 ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, louvado seja Deus. Fé inabalável é isso. Pode não ter gado, pode não ter fazenda, pode não ter plantação, pode a terra não produzir, pode as frutas falharem, pode o gado ser arrancado, ser despedaçado, ser lavado, ser roubado. Todavia eu continuarei crente, exaltando, glorificando, adorando, bendizendo o nome soberano de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Deus de poder, aleluia. Aleluias. Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa noite? Essa é a fé daqueles que herdaram a salvação. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na cadeia, apanhado, que nem coitado, todo quebrado, sentindo dor, escorrendo sangue. Mas a Bíblia diz em Atos 16, versículo 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantaram louvores a Deus. Glória a Deus. Alabaxará de que o remaste, alabaxará. Perto da meia-noite, todo doente, todo sangrando, todo quebrado, eles cantavam, e os outros presos diz a Bíblia que escutavam Paulo e Silas, não murmurando, não questionando, não reclamando, mas cantando os hinos de louvor
maldição, ainda que os filhos morrem, ainda que a riqueza seja levada. Bendito seja o nome de Jesus. Ele deu, Ele tomou, é Ele que cuida de tudo, é Ele que comanda tudo. Se você tem é porque Ele te deu, se você perdeu é porque Ele permitiu, se você está conseguindo é porque Ele está abrindo porta, se você não está conseguindo é porque Ele fechou a porta, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé adorando e glorificando o nome de Jesus. Se você quer ser salvo, persista, insista. Mas está dando tudo errado, insista. Mas Deus, e se Deus permitir a fornalha, nós não nos prostraremos e não adoraremos. Seremos fiéis. Aleluia. O problema da igreja do século XXI é que desiste por qualquer coisa, é que volta atrás por qualquer coisa. Começa a campanha, deu probleminha, para a campanha. Começa a oração, deu probleminha, larga a oração. Começa a vir para a igreja, a luta batendo na porta, larga a igreja. Essa não é a igreja do arrebatamento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for até o fiel, até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Levante a sua mão e adore e glorifica o nome de Jesus nessa noite. Levante a sua mão, adore e glorifica o nome dele nessa noite. A igreja que subirá no arrebatamento é a igreja que persiste, é a igreja que insiste, é a igreja que não desanima, ainda que nós formos para a fornalha, todavia nós não nos apostaremos, nós não adoraremos, nós serviremos ao Senhor até o fim. Aleluia. Vai adorando ao nome de Jesus, vai adorando, eu estou terminando, vai adorando. É tempo de nós fortalecemos a nossa fé em Cristo Jesus.